Palmeiras e Santos de olho em atacante uruguaio. O vídeo de hoje do canal da Nicola repercute essa notícia e fala também que o Flamengo está eliminado da Copa do Mundo de Clubes. A questão do outro patamar, dessa vez se voltou contra o Fla. Para completar, e a demissão do Botafogo, isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre Renato Paiva, demitido pelo Botafogo na madrugada de domingo para segunda-feira. Menos de 48 horas após a eliminação do Botafogo para o Palmeiras, e o Botafogo decidiu dispensar o treinador português. A derrota para o Palmeiras foi a grande gota d'água, especialmente pela forma como o Botafogo jogou, permitindo que o Palmeiras fosse melhor durante quase todo o jogo, exceção ao segundo tempo da prorrogação, e o Botafogo aceitou a imposição do adversário. Os 4 auxiliares do Renato Paiva também foram demitidos e a passagem do português foi das mais rápidas. Ele havia sido contratado em 27 de fevereiro, depois de uma longa novela e busca por um técnico. O Botafogo havia perdido seu comandante na última semana do mês de dezembro, quando o Arthur Jorge confirmou a ida para o Catar. 23 partidas sob o comando do Renato Paiva, 12 vitórias, 3 empates e 8 derrotas, 56% de aproveitamento. O ponto alto de Renato Paiva no Botafogo, a vitória contra o PSG por 1-0. Classificação num grupo com PSG e Atlético de Madrid me fez imaginar que ele teria uma vida um pouco mais longa. Não foi dessa forma que o John Textor entendeu. Botafogo, que é ainda o 8º colocado no Campeonato Brasileiro e classificado para as oitavas de final da Libertadores, enfrenta a LDU, e oitavas de final da Copa do Brasil, quando enfrenta o Bragantino. Só para completar sobre o Botafogo, é importante registrar que no final de semana o John Textor anunciou sua saída do Lyon. Ele se licenciou e colocou outras 2 pessoas para tocarem o clube. Acho que essa decisão tem muito a ver com aquela punição imposta contra o Lyon, rebaixamento por conta do caos financeiro do clube. Agora sobre o Flamengo eliminado pelo Bayern de Munique, naquele legítimo ditado outro patamar. Essa expressão que foi bastante utilizada por torcedores do Flamengo e serviu durante muito tempo para mostrar que o Flamengo estava bem distante dos times brasileiros. E é essa a realidade do Fla em relação a uma equipe de topo do mundo. O Bayern de Munique está entre as principais equipes do planeta e mostrou a grande diferença entre os times. Vitória por 4-2 do Bayern de Munique, no jogo em que o Flamengo errou bastante na saída de bola, mas só errou por conta de uma pressão gigante do Bayern de Munique, que costumava avançar suas linhas, às vezes até com 8 jogadores. O Flamengo começa perdendo o jogo com um gol aos 5 minutos. Esse gol nasce de um erro na saída de bola do goleiro Rossi, que chuta no Pulgar, a bola vai para escanteio, bate-se mais um escanteio e sai o gol contra do Pulgar. Segundo gol tomado pelo Flamengo, falha do Pulgar, ele erra o passe para o Arrascaeta, que fica muito pressionado, perde a bola e o Harry Kane faz 2-0. O Flamengo ainda diminui, faz 2-1, mas o Luiz Araújo é quem erra dessa vez a saída de bola, permitindo que o Goretzka faça o 3-1. Para mim, houve falha do Rossi também nesse terceiro gol. O Flamengo, numa grande tentativa de reconstrução, se coloca no jogo de novo com um gol marcado pelo Jorginho de pênalti, 3-2, mas o Luiz Araújo volta a errar em saída de bola, e olha que o Luiz Araújo talvez tenha sido o melhor jogador do Flamengo na partida, mas teve 2 participações decisivas em gols que o Flamengo levou. Luiz Araújo perde a bola e saiu o segundo gol do Harry Kane, vitória por 4-2 do Bayern de Munique, que é justa e reflete a grande diferença entre clubes brasileiros e aqueles da primeira prateleira do futebol europeu. Destaques negativos: achei que o Felipe Luiz errou em algumas das mexidas, a ausência do Danilo me pareceu estranha. Quando o Pulgar se machuca, eu também teria feito uma outra substituição do que a colocação do Alan Arrascaeta numa outra rotação. É por isso que o Arrascaeta, que é craque no futebol brasileiro, nunca conseguiu chamar a atenção de times europeus. A intensidade dele, a forma de jogar dele é muito mais lenta do que a que se pratica pelos principais times do mundo. É por isso que ele continua no nosso futebol brasileiro. Queria que você dissesse o que você pensa sobre a participação do Flamengo no Super Mundial. Fla que cai, desembarca nas próximas horas no Rio de Janeiro e agora começa a pensar em Campeonato Brasileiro. Tem confronto contra o São Paulo no dia 13. O Flamengo que encerra sua participação no Super Mundial de Clubes com mais ou menos 150 milhões de reais de receita. Para repercutir uma entrevista do empresário de Brian Rodrigues, você vai lembrar dele, atacante uruguaio de 25 anos de idade, que pertence ao América do México. Ele já foi especulado em alguns clubes brasileiros, o Vasco foi aquele que mais dedicou tempo para tentar a contratação desse atleta.
A verdade é que o Brian Rodrigues funciona como uma espécie de 12º jogador no América do México, vai muito bem por lá e é muito querido especialmente pelo técnico brasileiro André Jardine. Pois bem, o empresário dele, o Edgardo La Sálvia, deu uma entrevista a um canal estrangeiro afirmando que Palmeiras, Santos e Inter Miami têm interesse na contratação do atleta. Confesso que acho pouco provável que esse negócio aconteça. Primeiro porque o Santos hoje não tem capacidade para grandes investimentos. Em janeiro, por exemplo, o América do México pediu ao Vasco 10 milhões de dólares por 100% dos direitos econômicos. O Palmeiras até tem essa condição, mas tem conversas mais avançadas com o Ramon Sosa, atacante paraguaio do Nottingham Forest. Somente se esse negócio não for fechado é que eu acho que o Brian passa a ser opção. Em relação ao Inter Miami, a verdade é que o time de Lionel Messi, especialmente depois da eliminação na Copa do Mundo de Clubes 4-0 para o PSG, vai pensar numa pequena reformulação para tentar evoluir e melhorar os companheiros do atacante argentino. Só para completar em relação ao Brian Rodrigues, 38 jogos, 13 gols e 9 assistências na atual temporada pelo América, tem mais um ano de contrato e eu queria saber a sua opinião sobre esse jogador. Caberia no seu time? Você gostaria? Bora falar agora sobre o Palmeiras nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes e dá para sonhar em ver o Palmeiras na semifinal. Pelo menos eu acho que dá jogo. Palmeiras e Chelsea se enfrentam na próxima sexta-feira às 22 horas. Jogo que vale 115 milhões de reais. Esse é o prêmio prometido pela FIFA para as equipes que conseguirem chegar até as semifinais do torneio nos Estados Unidos. Palmeiras que já embolsou até aqui cerca de 220 milhões de reais, um caminhão de dinheiro. Por que eu acho que Palmeiras e Chelsea dá jogo? O Chelsea está longe de estar fazendo uma grande Copa do Mundo de Clubes. A percepção que eu tenho é de que não está muito motivado para participar do torneio. A derrota pro Flamengo na fase de grupos foi absolutamente justa e merecida. O Flamengo foi sempre melhor do que o Chelsea, embora tenha saído perdendo com o erro do Wesley, chegou a virar, fez 3-1 e mereceu vencer com autonomia. Eu acho que o Palmeiras, fazendo ou repetindo a atuação do Flamengo, tem condição sim de passar pelo clube inglês, que nesse sábado venceu no Benfica na prorrogação. Empate no tempo normal em 1-1, na prorrogação mais 3 gols e vitória por 4-1. A menos que o Chelsea mude radicalmente a sua forma de jogar, dá para imaginar o Palmeiras sendo competitivo. Tem só um grande trunfo a favor dos ingleses, a partida está marcada para as 10 da noite, horário de Brasília. Ou seja, não será um jogo que acontecerá durante o dia, sob forte calor, uma das principais reclamações da equipe inglesa. Só para completar, é importante registrar também desfalques do Palmeiras. Murilo já está fora da competição por conta de uma lesão muscular. O Piquerez e o Gustavo Gomes, suspensos, também não jogam na sexta. O Chelsea terá apenas um desfalque. O Caicedo, volante equatoriano, recebeu o segundo cartão amarelo e não joga. Caicedo que foi eleito o melhor da partida na vitória do Chelsea contra o Benfica. E você tem palpite para Palmeiras e Chelsea? Você também acha que dá jogo? Use espaço para comentário, registra a sua opinião. Bora falar agora sobre o Palmeiras, o primeiro time classificado para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Vitória na prorrogação contra o Botafogo na tarde desse sábado, jogo em que o Palmeiras foi melhor do que o Botafogo durante 105 dos 120 minutos. O gol alviverde foi marcado aos 99, ou seja, aos 9 minutos da prorrogação, por Paulinho, que havia entrado no segundo tempo do tempo normal, fez boa participação e marcou um grande gol, um golaço, driblando 2 adversários e chutando. A bola dizia no pé do Barbosa, sem chances para o goleiro John. Inclusive, depois de marcar o gol, o Paulinho foi substituído porque está claramente sem condição de jogar. Ele reclama de muitas dores na canela, a mesma canela pela qual ele foi submetido a uma cirurgia em dezembro do ano passado. Importante contar que com a vitória e a classificação, o Palmeiras está nas quartas de final, ou seja, entre os 8 melhores do mundo. Até por isso assegurou mais 73 milhões de reais de prêmio. Essa é a bolada prometida pela FIFA a todos os times que alcançarem as quartas de final. O adversário será conhecido logo mais quando o Chelsea e Benfica se enfrentam no outro jogo das oitavas de final. Só para completar ainda sobre o Palmeiras, belíssima atuação do time, muito intenso e bem melhor do que o Botafogo. Queria chamar também a atenção para Abel Ferreira, que não conseguiu fazer o Palmeiras render bem em toda a Copa do Mundo de Clubes, mas nesse sábado a coisa funcionou super bem. Bora falar também sobre o outro lado, o Botafogo eliminado, caiu jogando pouca bola. Logo o time que foi a maior surpresa da fase de grupos, eliminando o Atlético de Madrid e terminando com a mesma pontuação do PSG. Nesse sábado o Botafogo abdicou de jogar.
deu a bola para o adversário e foi sempre pressionado. Somente no segundo tempo da prorrogação, já perdendo, que o Botafogo decidiu se lançar ao ataque, até criou algumas oportunidades, mas esbarrou no pouco tempo para jogar. Se o Botafogo tivesse tido uma postura mais corajosa, é possível que conseguisse outro cenário. Terminou também nesse sábado um jejum de 5 partidas sem derrota do Botafogo para o Palmeiras. Botafogo que havia no ano passado sido campeão brasileiro em cima do Verdão e eliminado o time alviverde nas oitavas de final da Libertadores da América. Só para completar uma curiosidade, o Palmeiras usou suas redes sociais para ironizar o adversário, fazendo ou reproduzindo um vídeo que se passa em Nova York e termina com uma placa dizendo que Botafogo é bairro, numa clara provocação muito usada por torcedores do Rio contra o Botafogo. E você, o que pensa sobre a classificação alviverde para as quartas de final, até onde o Palmeiras será capaz de alcançar nessa Copa do Mundo de Clubes? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Então é isso, né, rapaziada? Ficamos com o nosso giro de notícias do Palmeiras atualizadas, informações exclusivas e super importantes para você ficar por dentro de todas as informações do Verdão. É isso, né, rapaziada? Se você gostou desse conteúdo, já chega aqui deixando aquele like maroto para fortalecer a gente e já vai se inscrevendo neste canal para fortalecer legal. Top demais, hein? Rapaziadinha, top demais, hein? Lembrar para vocês se espalhar para geral esse vídeo, tá bom? Manda nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, etc. Tá bom? Para todo torcedor do Verdão ficar super ligado nas últimas notícias do Palmeiras. Valeu? Tamo junto, rapaziada. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos. Tchau, tchau. Fui.